Boa noite. Então vamos abrir em Deuteronômio 32, versículo 37 e 38. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Há deuses que comia a gordura dos seus sacrifícios e bebia o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vamos orar. Mais uma noite em que eu tenho o privilégio de trazer, ó Deus, a Tua palavra aos corações daqueles que podem ouvi-la nesta mensagem. Então, dependemos de Deus para que a verdade chegue até os corações das pessoas que o Senhor as fará ouvir a pregação. Então, quero pedir tuas misericórdias e glorifica, Senhor, só teu nome. A honra está no teu nome, porque o teu nome está na palavra. É isso que o Evangelho é. Em nome de Cristo, amém. Muito bem. Pode sentar. Eu caí um pouco aqui o microfone e tive que pegar. Muito bem. Hoje eu vou pregar sobre onde está a sua confiança. Eu tomei este texto aqui para pregar sobre isto, em Deuteronômio 32. O livro de Deuteronômio é tão precioso, a Bíblia toda é preciosa, né? Toda ela é riqueza. Mas o livro de Deuteronômio é encantador. O povo já tinha atravessado 40 anos, atravessado o deserto. Deuteronômio mostra, é um cenário onde eles estão bem na beira do Rio Jordão. Estão prontos para atravessar para a terra prometida. E o livro não termina assim. Moisés vai morrer, mas antes da sua morte, Deus ainda tem recado para o povo. E o recado mais tremendo está aqui nesse capítulo 32. Durante todos aqueles 40 anos, o povo só deu dor de cabeça, irmãos. Só dor de cabeça para Deus. Nunca confiou em Deus. Só o povo crente. Porque a maior parte de Israel só deu assim, usando a expressão comum que nós usamos, só deu dor de cabeça para Moisés, e especialmente censurando Deus, diretamente, censurando Deus. Então, quando chega aqui nesse capítulo 32, é um capítulo incrível, que Deus está profetizando através de Moisés o que esse povo faria, e as consequências, porque eles não confiaram no Senhor. Eles confiaram em ídolos. E eles iriam confiar em ídolos. A história vinda depois, a história de Israel, no Velho Testamento, é uma história de idolatria. E imitando as nações e fazendo coisas perversas, igualmente fazem ou faziam aquelas nações. Então, nesses dois versículos, Deus está falando. Olha o que ele diz. Onde estão seus deuses? Quando chegar aquele momento terrível, né? Quando chegar aquele momento de angústia, onde estão seus deuses? Onde estão? Eles vêm lhe ajudar? Esta é a pergunta de Deus para Israel. Onde estão os seus deuses? Então eu trouxe isso aqui, irmãos, dando essa pequena introdução, para mostrar a vocês, especialmente em nossos dias, que a confiança do homem pode não estar em Deus. Assim como Israel.
Vocês lembram quando Jesus falou com os judeus no capítulo 8 de João? Eles falaram, nós somos filhos de Deus. Jesus falou, não, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Então eles tinham uma confiança vã, uma confiança inútil. E é muito perigoso. E é com isso que eu trago para todos os meus ouvintes esta pergunta aqui. Onde está a sua confiança? O pecador deve estar precavido do perigo de confiar numa pessoa, numa coisa, fora de Jesus, para a sua salvação. Pode ser? Pode. Pode ser que alguém tenha a Bíblia na mão, frequente uma igreja, sem confiar em Jesus Cristo, está indo para o inferno. Já imaginou uma coisa dessa? Quando eu falo aquele, estou referindo a pessoa. Quando eu falo aquilo, estou referindo a coisas, né? Aquele ou aquilo onde você põe sua confiança, é que é o seu Deus agora. Aquilo que você está confiando é o seu Deus. Olha como os católicos põem a confiança em Maria, numa divindade que eles inventaram. A confiança deles está ali. Israel era assim. Imitava os ídolos, fazia os ídolos igualmente as nações. Eles imitavam. Então punham a confiança naqueles ídolos. Então, queridos irmãos, aquilo que você confia é o seu Deus. Não somente é agora, será para todo sempre, até no inferno. Que coisa. Como o enganoso é o coração, né? Nós somos enganados. Então, queridos irmãos, a pregação bíblica é para tirar os crentes dos enganos. Tirar tudo que é engano. Para que eles saibam onde estão pisando. Nós estamos vivendo, irmãos, no mundo de uma poeira religiosa. Vamos pensar na neblina, né? Você está dirigindo e você nem sabe para onde vai, porque tudo está fechado pela neblina. Nós estamos nessa confusão religiosa hoje e ninguém sabe exatamente o que é que está confiando, onde está pondo sua confiança. A nova era, o trabalho desses elementos que estão trabalhando no mundo para complicar tudo, para deixar o povo seguindo uma mentalidade só, socialista. Eles querem que todo mundo pense numa mentalidade social. Todo mundo pensar igual. Meu Deus é esse tipo aqui. Eu já lidei com pessoas assim. Meu Deus é esse tipo aqui. É por isso que muita gente não gosta de ouvir Davi Sena pregar. E nem de outros pastores fiéis à verdade. Não gostam. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar. A Bíblia é para discernir, queridos irmãos. É para você saber. É a verdade, né? Se você entra no quarto e a luz está muito fraquinha, você quer mais luz ali, né? Às vezes estou trabalhando no escritório, a gente chega assim nessa idade, a vista da gente já não é tão boa. Então eu preciso de uma iluminação melhor para ler, tá? Porque a iluminação do escritório meu não é tão boa assim para quem está lendo. Tá? Mas notem, queridos, é assim a Bíblia. A pregação é para você saber onde você está pisando, em quem você está confiando. Esse é o propósito da pregação bíblica. Né? Então é importante que cada pecador esteja convicto de onde ele está firmado. É no Deus da Bíblia? Nós vamos mostrar aqui, biblicamente, que pode haver outros meios de nós lançarmos nossa confiança. Então, nesse texto aqui que eu peguei para os irmãos, que eu estou pregando hoje à noite, é justamente isto. Onde estão os seus deuses?
Onde estão? Cadê o seu Deus? Onde ele está? Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui uma divindade que vocês nem imaginavam ter. Quem? O homem. A confiança pode estar no homem. E vocês lembram daquele versículo lá de Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem. E sabe, não é confiar num elemento lá fora. Isso é comum. Mas normalmente a confiança no homem é na gente mesmo. É no próprio braço da gente. Eu faço o que eu quero. É possível isso? Claro. É possível. Se cada ser humano quer viver como se fosse uma divindade, ele está pondo a confiança em quem? Os irmãos podem perceber que toda idolatria é o homem formulando um tipo de ídolo que naquele momento ele quer servir a ele, então ele está idolatrando ele mesmo. Não tem confiança numa Maria, não existe. Quando cria uma mariolatria, a pessoa está realmente dizendo, aquela é a divindade que me favorecerá. Na realidade, está pensando nele. É o egoísmo que faz o homem ser o que ele é. Então ele fala, eu não quero aquele Deus lá, então cria um Deus aqui, uma divindade aqui. Tá vendo? Agora vejamos isto. O povo de Israel confiava em quem? Em Abraão. Tá? Os irmãos lembram? Eles falavam assim, temos por pai Abraão. Temos por pai Abraão. Era assim que o povo falava. Até hoje, os judeus, eles confiam em Abraão. E milhares deles, no tempo de Jesus, milhares, achavam que por terem o sangue de Abraão nas veias, igual eu tenho de meu pai, de minha mãe, eles achavam que eles iriam morar também lá no paraíso. E nós sabemos que Abraão está no paraíso, está lá no céu agora, com Cristo. Né? Então o judeu, enganosamente, pensava assim, que eles, por serem descendentes de Abraão, por serem meticulosos na religião deles, eles iriam morar com Abraão. Outro detalhe é que eles confiavam nos méritos de Abraão. Vamos abrir, eu quero pedir aos irmãos, por favor, manejem bem a sua Bíblia agora. Eu pus essa fitinha aqui, em Deuteronômio, para não perder, tá? Mas aqui tem João, capítulo 8. Inclusive é uma passagem que vocês vão lembrar com precisão esses versículos aqui em João capítulo 8, porque eu já preguei várias vezes aqui na igreja a respeito desta passagem, tá? João 33, 39, diz o quê? Veja, então lhes responderam, aqueles judeus, né, para Jesus, nosso pai é Abraão, tá vendo? Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Agora, eles confiavam em quê? É confiança nos méritos de Abraão. É igualmente, por exemplo, a minha mãe era uma crente. Minha mãe está no céu com Cristo agora. Isso eu tenho certeza. Ela provou isso pela vida dela, né? Então, por ser filho de Dona Rosalina, eu posso pensar que eu ou minhas irmãs, né, vão também para o céu por causa dela. Nós estaríamos confiando nos méritos dela. Eu tenho meu filho e sua esposa que tem o Theo. Os meus filhos aí, Jessé e Virgínia, são crentes. Então o Theo pode crescer pensando que ele irá morar no céu por causa dos méritos dos pais dele. Está vendo o que pode acontecer? É assim com qualquer um, queridos irmãos. Era com os judeus. Isso passa de geração para geração.
né? Confiando nos méritos de alguém que era crente e que morreu. Abraão está lá no céu, mas por causa do mérito dele, eu irei? Não. Por quê? A fé é individual. A fé da irmã ali é a fé dela, pronto. Ela não pode transferir a fé que ela tem para os parentes dela, para o filho, para a filha. Não pode. Por quê? É dela. A fé é somente dela. Ela pode dar o exemplo de fé, né, como tem dado a irmã Rosa. Exemplo de fé, mas ela não pode transferir a fé. O autor da fé é que dá a fé para individualmente para as pessoas, né? Então, queridos irmãos, é assim. Mas notem o perigo. Qual é o perigo aqui? Vamos abrir então para Lucas 16. Vocês vão voltar um pouquinho. Minha mensagem hoje não é uma mensagem expositiva nem textual, mas é a mensagem que eu preciso dos textos aqui para ajudar na compreensão. Lucas 16, 24. Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos lá. Veja. Lucas 16, 24. Diz o seguinte: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Interessante. Os irmãos sabem que muitos pensam que era uma parábola, né? Mas não é uma história. O judeu que morreu, não crente. Ele pensava que ele ia para o paraíso. Quando ele acorda no inferno, ele vê o terror que é o inferno. Tá? Lá a sede, é sede e sede e sede, infame sede para toda a eternidade. Nunca vai achar um golinho de água sequer. Então ele vê Abraão. Eu não sei que distância. Abraão está no paraíso. Ele não pode ir para lá. Então ele clama aqui. Abraão fala o quê? Quem está aqui não pode ir para lá. Quem está lá não pode vir para cá. Está vendo? Um homem rico que confiava em Abraão. Quando morreu, estava no inferno. Veja bem. O Lázaro não era pobreza, era vida de fé de Lázaro. Ele morreu, foi para o seio de Abraão. Foi lá ser consolado no paraíso. Então, queridos irmãos, é muito, muito perigoso depositar confiança no homem. Nós aprendemos com os que têm mais fé. Né? A Bíblia diz para a gente imitar grandes homens de fé. Né? Eu conheci vários homens que marcaram minha vida pela fé deles. Eram homens de fé, que ainda alguns vivem. Né? Isso sim, nós pegamos o modelo, o exemplo de alguns para seguir. E o verdadeiro filho de Abraão, quem é? Quem é o verdadeiro filho de Abraão? Vocês estão em Lucas aí? Vamos então para o capítulo 19 de Lucas. Olha aí o versículo 9. Jesus referindo a Zaqueu. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Está vendo? Irmãos, lá fora estava cheio de gente que ficou irritado com Jesus Cristo porque ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu foi, vamos dizer assim, expulso da sociedade judaica, porque ele estava trabalhando para os romanos, cobrando impostos. Mas Jesus falou: esse é um filho de Abraão. Zaqueu se converteu. Jesus estava tocando na fé dele. A fé que ele tinha era a mesma fé que Abraão também teve. Ele não recebeu de Abraão, ele recebeu do autor da fé. Está vendo? Então, ali estava. Quando eu me converti, quando eu recebi meu Senhor como meu Salvador, eu passei também a ser filho de Abraão. Tá? Lembra que Deus colocou Abraão como modelo da fé que seria seguido
para todos os crentes no mundo. Todos. Então Abraão é realmente o nosso pai na fé, e não no sangue. Se, por exemplo, a irmã, ali, o filho dela se converte, ele é filho dela no sangue e também irmão dela na fé. Interessante, né? Como Deus faz as coisas. Também, queridos irmãos, eu estou usando a Bíblia aqui para mostrar o perigo de confiar em outra coisa e em outra pessoa. Moisés também foi alguém assim. Vocês podem perceber que quando levanta um homem na terra que tem fama de liderança, de impacto religioso, o povo passa a confiar nele. Com Moisés foi assim. O povo admirou tanto Moisés por causa da liderança dele, que Deus deu, que quando ele morreu, o povo queria, Deus até escondeu a sepultura de Moisés. Deus simplesmente apagou os sinais, as marcas de onde estava o túmulo de Moisés, porque senão o povo iria lá e faria culto para Moisés. O povo é assim, queridos irmãos. Vocês pensam que mudaram? Não. Olha, eles firmavam a confiança em Moisés. Veja, capítulo 5 de João. Vamos dar um pulo lá? Agora vocês vão para frente. João capítulo 5. João capítulo 5. Olha o versículo 45. João 5, 45. Esses capítulos de João são bem compridos, né? Os capítulos 5, 4, 6, 7, 8. Veja aí. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Está vendo? O perigo de pôr confiança no homem. Aqueles judeus incrédulos, rebeldes, confiavam em Moisés. Jesus chamou a atenção deles. Está vendo? Não é que tem muito disso hoje? Quando o povo hoje, nessa atmosfera que nós estamos vivendo, uma atmosfera de idolatria, nós estamos vivendo isso hoje. Nunca houve, para mim, um tempo quando as pessoas têm confiado mais em homens. Quando eles encontram alguém que foi um culto, que foi uma pessoa que pregava bonito, que falava lindo, eles põem a confiança nele. Marca logo o meio de gravá-lo ali. É perigoso confiar em Lutero, é perigoso confiar em Calvino, é perigoso. É perigoso confiar em qualquer ser humano. Os judeus confiavam em Moisés, e Jesus chamou a atenção deles aqui. Eles estão confiando em Moisés? E o próprio Moisés está acusando vocês, porque o que ele pregou, o que ele ensinou, era de mim. Está vendo? Os irmãos percebem que há um perigo tremendo de tirar a glória de Cristo e passar para os homens? É um perigo tremendo. Quando o homem é culto, quando o homem tem um poder de liderança, o povo segue. Eu me lembro, em 1978, foi o ano da minha formatura, lá no Maranhão, minha e da Nádia, né? E veja, naquele mês de dezembro, mês da minha formatura, aquele homem lá nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, mas ele levou mais de 1.000 pessoas para as Guianas. O povo ia atrás. O que ele ensinava, o povo bebia aquilo. Bebia. Até que levou para as Guianas francesas. Lá ele deu veneno, disse que nós ia encontrar todo mundo no céu. Todos beberam, morreram mais de 1.000 pessoas. A confiança no homem. Quão perigoso é. Tá? Queridos irmãos, eu vejo hoje que o povo está surdo para a palavra de Deus. Não quer ouvir a verdade.
Eles tapam os ouvidos. Não, não quero. É aquilo que Isaías diz, fale de coisa bonita, fale de coisas aprazíveis, mas não fale de Deus para mim não. O povo está assim. Estão atrás de pregadores que fazem cócega nos ouvidos deles. Estão atrás disso. Não estão atrás da verdade. Sintonizados com a verdade. Achar um pecador interessado na Bíblia hoje é como procurar agulha no palheiro. Não acha fácil. Foi assim com o povo de Israel, é assim conosco. Então agora, eu deixo um pouquinho esses homens da Bíblia e vamos pensar agora em nós. Eu já falei para vocês, se meus pais eram crentes, a tendência nossa, da minha família no caso, é confiar na fé deles. Tá? Eu me lembro, eu sou de uma família que era uma família grande. Nós éramos em 13 em nossa casa, lá na Bahia. Né? 3 morreram já. 3 morreram. E 3 morreram no pecado. Eles cantavam na igreja, cantavam no coral da igreja lá em Bicuí. Né? Cantavam. Tinham uma voz bonita para cantar, mas não se converteram. Foi só a influência da minha mãe, que desde pequeno levou-os para a igreja. Mais tarde, eles abandonaram o Senhor. Eu também seguiria o mesmo com o rumo deles. Foi a misericórdia de Deus que me pegou, que me puxou. Senão eu seguiria o mesmo rumo da vida deles. Os irmãos percebem o perigo? Outro detalhe, a fé que eles tiveram, que meus pais, ou os pais nossos, né, eram deles. E nós não podemos herdar para a salvação a fé de outro. Como eu falei para vocês. Não tem jeito. Eu não posso passar para meus netos, como não pude passar para os meus filhos, a fé que eu tenho. A fé que a Nádia tem. Por quê? Não tem, é intransferível, irmãos. Não tem jeito. Eles aprenderam conosco, sabem do caminho. Eu não posso passar para os meus netos. Eu oro por eles, todo dia, orando pelos meus netos, para que eles sejam achados pela graça salvadora. Né? Porque eu não posso passar a minha fé para eles. Também, irmãos, o pastor ou um líder de uma organização é muito perigoso. Um pastor pode ter tanta influência, tanta, porque ele fala bonito, é um homem espiritual, todo mundo gosta dele, respeita-o. Mas há um perigo tremendo de confiar nele. Então a função de um pastor é tirar a atenção de si. Tá? Tirar mesmo. Ele tem que pregar, se convertam a Cristo, senão vocês estão em perigo eterno. Eu já lidei com muitos assim, que estavam indo na igreja por minha causa. Tiveram uma fé em Davi. Isso é fé natural, irmãos. E assim qualquer pastor. Tá? Confiar no homem. Também, vamos para o segundo ponto aqui. A confiança pode estar em coisas. Eu falei sobre pessoas, agora vamos falar em coisas. Primeiro, a organização pode servir de um laço para a alma. Que organização? Nós temos uma organização, irmãos. A igreja de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, que vai ser levada para o céu, essa igreja só Deus conhece. Tá? Ela é composta de todos os salvos. Mas a igreja local, às vezes não. Minha luta aqui, irmãos, é para ter uma igreja de pessoas crentes. Minha luta é esta. Minha oração constante é para que nós tenhamos aqui uma igreja de pessoas convictas, tá? Que seguem a Cristo. Seguem. Mas, queridos irmãos, a organização batista, presbiteriana, tá? Qualquer organização religiosa pode trazer confiança na própria organização.
Tá? Dependendo, o que acontece? É que a igreja vai crescendo, vai formando a organização, e pessoas são aceitas dentro da igreja sem serem salvas. Essa semana eu conversei com um senhor, um moço, bem mais novo do que eu, né? Lá no Savenhago. E ele falou, eu estou alegre, eu agora fui batizado. Eu perguntei para ele, você foi batizado? Fui. Você é salvo? Não sei. Os irmãos percebem que a organização pode trazer pessoas confiantes na organização. Alguém pode dizer, eu sou batista, sem nunca ser crente. Eu sou presbiteriano, sem nunca ser crente. Está confiando naquilo. Tá? É perigoso isso, irmãos. Porque, lembra dos fariseus? Os saduceus? Eles tinham a religião deles. E aquilo para eles era a vida deles. Olha Paulo. Paulo era severo fariseu. Ele era, vamos dizer assim, um seguidor fiel do farisaísmo. Seguia com rigor todos os costumes dos fariseus. Mas ele conta o testemunho dele, que quando ele conheceu a Cristo, ele pegou tudo aquilo e jogou fora, como se jogasse no lixo. Não servia para ele. Tá? Por quê? Ele conheceu o Senhor. Também, irmãos, outro detalhe aqui, é que a religião, você pode formar uma religião envolvendo o seu grupo. É como se fosse um clube. Nós queremos mais pessoas na nossa igreja, né? Vamos tentar chamar pessoas aqui, pessoas de outra igreja para nós. Nós estamos sempre pensando no grupo. Nós queremos ter pessoas, ver que a igreja está cheia, tá? Isso, irmãos, pode afetar a obra salvadora, porque o Espírito Santo não opera assim. Ele opera pela mensagem de graça salvadora. Veja, os fariseus faziam isso. Observem bem, irmãos, vão comigo aqui, Mateus. Vocês estão em João? Faz um retrocesso agora. Voltem para Mateus, agora capítulo 23. E esse capítulo aqui é de uma importância incrível para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Nota o que uma organização pode fazer. 23, versículo 15. Olha Jesus chamando a atenção dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Chamou-os de quê? Hipócritas. Não chamou de crentes, não. Você pode ser de uma igreja e ser um verdadeiro hipócrita. Por quê? Ele diz, rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito. Você sabe o que é prosélito? É como se eu estivesse catando pessoas aí para frequentar a minha igreja. É proselitismo isso. Eu não vou pregar o evangelho para ele ser salvo. Eu vou chamar, vem para a minha igreja. Lá é bom. Eu vi uma faixa numa igreja aí, onde está na frente. Essa é a igreja que nós amamos aqui. É um tipo de chamar pessoas, é proselitismo para a sua igreja. Para que pôr uma placa? Nós aqui amamos, outros também não amam. Veja, queridos irmãos, proselitismo. Era assim que os fariseus faziam. E uma vez feito, olha o versículo aí, o tornais filho do inferno. Quantas vezes? 2 vezes. Olha, queridos irmãos, o homem já nasce como herdeiro do inferno. Está vendo? E entrar numa falsificação religiosa, ele se torna herdeiro do inferno 2 vezes. Ele se torna herdeiro do inferno por nascimento e pela religião deles. Os fariseus faziam isso. Está vendo? Que perigo. Então, queridos irmãos, formar uma religião em torno de pessoas e não da verdade, você vai ter esse problema. Vai ter pessoas que vão orar, vão cantar, vão brincar, mas não são crentes, não se converteram.
Também, irmãos, quantos vão acordar tarde demais para perceber a cilada em que caíram ao descansar numa igreja? Em terceiro lugar, o batismo pode servir de apoio. Como? Pode. Os irmãos lembram quando Paulo pregava? Vários judeus que foram batizados com o batismo de João estavam confiantes. Eles estavam descansados. João nos batizou. Mas eles nunca receberam o Espírito Santo. Nunca foram batizados em nome de Jesus. Nunca receberam, não foram salvos. Para que resolver aquilo? Esse moço com quem eu conversei, lá no Sabiago, ele estava confiando no batismo dele. Para onde você vai depois da morte? Não sei. Então ele pôs a confiança, isso foi falha terrível da igreja. Eles estavam cheios, tinha mais de 400 pessoas no batismo, confiando nisto, queridos irmãos. Então estão fazendo igual os fariseus faziam, as pessoas herdeiras do inferno 2 vezes. A Bíblia manda ir de pregar, quem crê e for batizado, será salvo. Agora veja o final, quem porém não crê, aí não acrescenta mais o batismo, será condenado. Vendo? Veja, queridos irmãos, os discípulos de João estavam confiantes no batismo de João. Quantos pensam que a água pode tirar suas culpas? E segue, palmilhando essa vereda perigosa. A congregação cristã é assim. Eles batizam a pessoa, porque a água do batismo lá é chamada santo batismo. É uma água milagrosa. E eu vou falar para os irmãos, nós os batistas, que nós trouxemos pelos séculos o ensino do batismo por imersão. Tá? Foram os batistas que trouxeram, não foi outro grupo não. Trouxemos sim, guardamos isto por séculos e séculos. Muitos santos batistas morreram, foram mortos dentro d'água, afogados ali, por causa da raiva da Igreja Católica. Tá? Porque para preservar o batismo, nós não abrimos mão disso, queridos irmãos. Mas o perigo está em não falar a verdade para o povo. Se converter a Cristo e ser batizado. Tá? Os irmãos sabem quantas pessoas morreram, foram convertidas e não foram batizadas? Quantas? O ladrão na cruz foi um deles. Tá? Mas quando Pedro, Felipe, falou do evangelho para o eunuco creu imediatamente quando achou uma poça de água, um riacho talvez, ele entrou com o eunuco ali e batizou o eunuco. Por quê? Porque sim, precisa. Tá? Vamos lá, irmãos. A Bíblia também, o quê? A Bíblia pode servir de apoio? Pode. E é perigoso isso. Por quê? Não a palavra de Deus. Eu estou falando do livro. O livro pode ser motivo de idolatria. E aqui eu quero avisar a vocês. Eu posso ter 5, 10, 20 Bíblias em casa. Não vai ter efeito nenhum na minha vida. Eu não conhecer a verdade. Os judeus, irmãos, eles tinham o Velho Testamento. Eles tinham os escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos. Eles tinham tudo, completo. Eles tinham a letra, mas não tinham o espírito da letra. Está vendo aqui? As duas coisas combinam. Eu posso ter a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas somente a letra. Eu não tenho o espírito das Escrituras. Está vendo a diferença? É aí que está o problema. É o espírito que mostra a verdade. E foi assim que Jesus Cristo chamou a atenção dos judeus. Veja bem, queridos irmãos, vou passar vocês aqui para
judeus que examinavam as Escrituras. Lembra João capítulo 5? Jesus fala com eles: vós examinais as Escrituras, porque vocês acham que nelas vocês têm a vida eterna. Está vendo? Queridos irmãos, as seitas hoje, sempre foram assim, mas hoje especialmente, elas são espertíssimas, isso é diabólico. Olha os russelitas, como eles usam a Bíblia deles, né? Eles torcem a Bíblia deles. Olha as outras seitas, sempre estão pegando a tinta da Bíblia e pintando a religião deles com a Bíblia. Olha esses elementos que roubam do povo com a Bíblia. Eles utilizam a Bíblia. Eu já vi algum deles pregando. Eles são espertíssimos. Tá? Por quê? Eles não conhecem o espírito da letra. Eles conhecem apenas a letra. Foi assim com os judeus. E Jesus chamou a atenção deles. São elas, as Escrituras, que falam de mim, que testificam de mim. Olha que fantástico, né? Outro detalhe também, irmãos. A sua saúde pode servir de apoio. Puxa, por que eu acrescentei isso, irmãos? Porque muitos confiam na saúde. Tendo saúde, tem tudo. Mas milhares de pessoas partiram para o inferno em plena saúde. Final de semana, aquela tragédia lá em Capitólio, em Minas Gerais. Quem esperava aquilo? Pessoas e mais pessoas participando ali no barco, fazendo aquele turismo todo, de repente, aquele gigantesco bloco de rocha cai sobre eles. Parece-me que já tinha morrido umas 11 pessoas, fora as que sumiram. Então, queridos irmãos, eles estavam com saúde? Estavam. O povo hoje pôs a idolatria na saúde. Tendo saúde tem tudo. Não. Judas, em plena depressão, ele estava cheio da abundância de saúde. Eu usei aqui duas palavras basicamente iguais. Cheio da abundância de saúde. E morreu enforcado. Foi assim com Ayrton Senna. Ele estava na força da juventude dele. E morreu na corrida. Tá? Não tem segurança, queridos irmãos. A mosca, ela pode deleitar-se no mel. Ela vai lá e pousa. Mas alguém pode ter veneno, pôr veneno ali. Né? Veja, queridos irmãos, viver neste mundo sem ver os perigos. A Bíblia fala que Deus coloca armadilhas para os ímpios, até no prato de comida, até na mesa. Deus põe armadilhas mortais para os homens, sem que eles percebam. Um homem foi com seus amigos para um rio no Mato Grosso pescar. Voltou morto, carregado. Engoliu um pedaço de carne que parou aqui. E ele morreu na hora. Olha, a ida para os prazeres. E não percebeu. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens em depósito, para quem será? Também, queridos irmãos, as conquistas da medicina não sobrepujam em nada naquilo que Cristo fez e pode fazer pelo corpo do homem. Outro detalhe, ainda nisto. Lembra de Herodes? Ele recebeu a visitação de Deus quando estava em plena saúde. Quando o povo estava aplaudindo e gritando, esse é um Deus, como o povo faz com os grandes políticos, né? Herodes morreu no ato. Foi morto, comido de vermes na hora, porque não quis dar a honra e a glória a Deus. Os soldados assírios, 180 mil soldados, uma população basicamente toda de Sertãozinho, ou mais, foi morta numa noite só pelo anjo do Senhor, tá? Porque blasfemaram de Deus. Então, alguém tendo saúde tem tudo? Não, não tem. Veja, queridos irmãos,
A moralidade pode servir de apoio? Pode. E muitos confiam na sua moralidade. Eu sou bom, sou religioso, eu tenho a Bíblia, todo mundo gosta de mim, tá? Eu tenho pessoas que me cercam. Olha, quem foi um homem melhor do que Cornélio? Cornélio foi um homem assim até respeitado pelos judeus. Ele não era judeu, ele era gentio. Um homem bom, um homem que fazia orações, tá? Mas quando Pedro foi visitá-lo, ele precisava ouvir de Cristo, senão ele não era salvo. Está vendo? Então, até aquela bondade de Cornélio, foi Deus que preparou de antemão para levá-lo até Pedro, para Pedro falar do Evangelho. Tem muitas pessoas boas no mundo, pessoas excelentes, tá? Pessoas educadas, com bons princípios, tiveram boa educação, tá? Está acabando isso, nossa época, né? Mas sabe, eles podem estar confiantes na moralidade deles. Já preguei o Evangelho, já evangelizei pessoalmente pessoas assim. E elas, nessa confiança, elas fogem da verdade. Em terceiro lugar, a confiança pode estar em Deus. Presta atenção. De uma maneira errada. Está vendo? Confiando em Deus de uma maneira errada. Como, pastor? Eu vou explicar. Primeiro, a pessoa pode estar tentando guardar a lei. Está fazendo coisas que Deus mandou, não está? Nicodemos era um desses. Muitos judeus. Mas Nicodemos era cego. Ele estava pensando que estava agradando a Deus. Saulo de Tarso foi um religioso incrível. Ele fazia coisas na religião dele que não tinha outro, ele sobrepujava tudo. Confiança em Deus de uma maneira errada. Está vendo? Pessoas podem estar confiando em Deus e ainda matando crentes. Como Jesus fala em João 16, capítulo, versículo 1. Os judeus eram zelosos por Deus. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Zelo sem entendimento. Já viu como as pessoas podem fazer? Podem entrar numa religião, mulheres cuidar do cabelo tremendamente, usar roupas, tudo que manda na igreja deles. Eles podem fazer. Zelo por Deus. Homens usarem paletó, gravata, até no tempo de muito calor. Zelo por Deus? Sim. Alguém pode guardar o sábado, zelo por Deus? Sim. Alguém pode ser zeloso vindo na igreja, zelo por Deus? Sim. Sem entendimento. E era esse o problema dos judeus. Você lembra quando Jesus veio falar na sinagoga lá em Nazaré? Quando ele entrou, estava cheio. Era a escola bíblica sabatina, pleno sábado. Ele entrou. E aí, quando deram a palavra para ele, quando ele começou a falar, opa, assim como algumas igrejas fazem. Olha aquele pastor prega bonito, olha aquele homem como fala, cheio de graça ele. Mas quando Jesus começou a tocar em seus pecados, em seus costumes religiosos, eles se levantaram para pegar Jesus e jogar num penhasco para matá-lo. Jesus se afastou deles. Está vendo? Zelo sem entendimento. Então, queridos, o que eu posso afirmar para vocês, falo com todo o vigor da minha alma, tem milhões e milhões no inferno, que eram zelosos a Deus sem entendimento. Não tem jeito. Deus o Pai aponta Cristo. Deus o Espírito aponta Cristo. Lembramos que as seitas se apoiam em alguma divindade, usa a Bíblia. Nunca, irmãos, Deus da Bíblia deixou a glória do Evangelho. Nunca. A mensagem bíblica, isso eu quero falar para todos os pastores, especialmente jovens pastores, que ambicionam falar bonito, quer pregar coisas lindas para os outros. Deus deixou a mensagem da cruz. Nada para nos chamar a atenção.
As mensagens que o povo gosta de ouvir hoje é tudo que chama atenção. Ele está falando coisas bonitas. Nós temos uma mensagem. A mensagem da cruz. Então, queridos, Deus nunca abandonou a glória do Evangelho. Outro detalhe, muitos são zelosos na arte de fazer sacrifícios em nome de Deus. Muitos fazem isso. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Ok. Jesus mesmo falou, muitos farão sacrifício, até matarão vocês, pensando que estão fazendo trabalho para Deus. Eu vejo hoje, irmãos, por causa do falso evangelho, a pessoa não salva, ela fica angustiada, ela quer fazer alguma coisa. Eu aceitei Jesus, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar almas. Elas vivem aflitas, não há descanso na alma. Isso é perigoso. E outra, para finalizar, isso aqui, a religião da nova era usa o nome de Jesus. Os terroristas no mundo, eles são preparados com arte para usar o nome de Jesus, porque eles ganham o povo. Isso é perigoso. A religião que lotou o Brasil de mentiras, de elementos perigosos, fala e fala com abundância o nome de Jesus. E eu vou terminar. Eu estava olhando aquele relógio, mas está parado, né? Eu ia ter um problema depois, né? A confiança deve estar somente e tão somente em Cristo. Eu falei hoje de manhã, crer em Jesus é um casamento. A fé bíblica é um casamento. Quando um moço casa com a moça, ele põe os olhos nela, e ela, por seu turno, põe os olhos nele. E aí, juntam. Casamento. Quando o homem converte a Cristo, é ele e Jesus somente. Oh, quão cego eu andei. O homem sem Cristo é um cego. Olha o que diz aquele hino, longe, longe do meu Salvador. Então, Deus abriu os olhos dele, e ele pôde ver o cordeiro que foi morto. Os irmãos lembram, quando a igreja da Galácia estava se afastando da graça, estava indo para a lei. Paulo não deixou eles lá assim, não. Paulo foi lá e rasgou o verbo. Abriu assim o caderno dele e escreveu o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. E ali ele fala, o que aconteceu com vocês? Vocês ficaram enfeitiçados, tiraram os olhos da cruz para olhar para outra coisa. Está vendo? Que perigo. Irmãos, foi assim na igreja de Corinto. Eles passaram a olhar para os homens. Olha Apolo, ele é um erudito, ele é um crânio. Está vendo? Paulo falou, não, eu mostrei para vocês Cristo crucificado. Olha, queridos, se tirar Jesus da cruz, se tirar a glória da cruz para a salvação do perdido, tira o evangelho, afasta da igreja, tira a mensagem da cruz, tudo se perde. A igreja vai cada um vai correndo para um lado e para o outro. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E vira uma alegria tosca dentro da igreja. Por quê? Tirar os olhos do Monte do Calvário. Queridos irmãos, a nossa história é a cruz. Se a luz não vem da cruz, eu me perco na vida. Quando eu estou orando, eu falo, Senhor, me faz voltar para o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso daquele farol que ilumina o caminho. É a história da minha redenção, senão eu fico orgulhoso. Está vendo? Se eu não voltar para a cruz, eu sou dominado pelo orgulho próprio. E aí o que acontece? Minha vida cai espiritualmente. Eu preciso lembrar que eu sou um ninguém, um verme, se eu não andar com meu Senhor. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto
na luta feroz. Está vendo? Como eu preciso do meu Salvador. A Bíblia fala dele. O que morreu por mim, ele está comigo. É o meu Senhor. Não é Paulo que anda comigo. Não é o pastor que anda comigo. Não é Abraão que anda comigo. Não é Moisés que anda comigo. É o meu Senhor que morreu em meu lugar. Ele é meu Senhor. Para terminar aqui, eu vou falar rapidamente. Deus o Pai. Você quer dizer que pertence a Deus? Qual pessoa da divindade? Deus o Pai? Ele aponta Cristo. Esse é meu filho amado. Ouvi, presta atenção nele. Ele é o Salvador. Se você quer elevar o Espírito Santo, ele não está interessado nisso. Porque ele vai apontar o Filho. Jesus. Ele veio para glorificar o Filho. E por fim, eu posso dizer para vocês, as Escrituras só têm uma mensagem. Só tem uma. As outras derivam dessa mensagem. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. João foi bem forte. Quando os discípulos estavam cercando, que ele viu Jesus chegando, ele apontou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Então, pecadores, eu não sei quantos podem me ouvir. Só tenho uma esperança. Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe para aquele que foi sacrificado para trazer plena, completa e segura salvação para o perdido. Se você não crê nele, você já está condenado. Você pode confiar em qualquer religião. Você pode confiar em qualquer coisa que as religiões ensinam. Você está condenado ao inferno. E irá para lá a qualquer momento. Corra para Cristo. Corra para esse Salvador. Peça a Ele. Clame a Ele. Jesus, me salva. Estou indo para o inferno. Me livra, Senhor. E hoje à noite, receba esse tão grande Salvador. Vamos orar.